E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Sabe o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre manipulação da mídia. Bom, não necessariamente ficar falando sobre manipulação, mas eu queria mais nesse vídeo usar exemplos de como a mídia, no caso específico do Brasil, né, utilizou de seu poder para poder levar as massas, né? Se a gente for, só para dar uma introdução sobre isso, se a gente for falar um pouquinho lá do famoso mito da caverna do Platão, ele fala, né, o Platão ele fala que entre ao mundo da ideia, né, que é o campo das ideias, que são aquelas pessoas que estão dentro da caverna olhando as sombras, e o mundo sensível, que é o pessoal a pessoa que consegue ir lá fora, né, consegue escapar de suas correntes e ver que o mundo não é aquele mundo das ideias necessariamente, mas sim um mundo mais sensível, né, um mundo real. O que fazia as pessoas acreditarem que o mundo real era aquele das sombras? Era justamente as pessoas que seguravam as tochas ali dentro da caverna, né? Então, assim, as que faziam a manipulação das imagens. Então a mídia ela acaba tendo um poder, né, um poder de decidir sobre isso, né, dependendo da notícia que a gente for ver, ela totalmente leva as pessoas para um sentido que ela quer mostrar. Então assim, isso acontece no mundo inteiro, é por isso que às vezes a gente fica sem saber o que acontece em diversos países, né, porque a gente vem notícias para cá que se a gente não conseguir ter um acesso mais detalhado dessas notícias, né? Se a gente não consegue ter acesso a mais meios de comunicação, a gente acaba se lascando. Então basicamente é isso. Eu vim dar alguns exemplos de como que essa mídia aqui no Brasil ela já conseguiu fazer derrubar governos, conseguir status econômico, né? Basicamente é isso, porque principalmente quando a gente fala de meios de comunicação, a gente fala de algo que está ligado ao Estado ou algo que é uma empresa, né? Uma empresa privada que quer crescer, né? Então assim, os exemplos que a gente vai usar vão ficar bem claros para todo mundo. O primeiro grande exemplo que eu acho que é possível dar aqui, seria no período do Império, quando o Dom Pedro I, aquele mesmo do poder moderador, tem vídeo aqui no canal falando sobre Dom Pedro I, ele usava o poder moderador para mostrar que ele era o bambambam da parada, né? Fazia o que queria. E tem dois eventos, acho que importantes do governo do Dom Pedro I, que primeiro foi quando ele usou o poder moderador para matar, condenar à morte, na verdade, um jornalista liberal que era opositor a ele, que escrevia artigos criticando o Dom Pedro I, que era o Libério Badaró. E eu acho que o exemplo mais clássico do Dom Pedro I, que a gente leva para a manipulação da mídia, que aí é um Estado interferindo nesse sentido, é quando teve uma revolta, né, um processo revolucionário no Nordeste brasileiro, um processo liberal chamado Confederação do Equador, que alguns estados do Nordeste, liderados por Pernambuco, eram contra esse modelo de império moderador do Dom Pedro I, esse governo centralizado, absolutista. E aí eles tentaram se separar do Brasil para fazer algumas repúblicas, né? Algumas repúblicas ali no Nordeste, né? Formando uma confederação, chama Confederação do Equador, justamente porque eles eram embasados na confederação, na Constituição do Equador, que era uma Constituição republicana e liberal. Um dos líderes desse movimento, o Frei Caneca, que era um frei liberal, o Frei Caneca, foi condenado à morte pelo Dom Pedro I, usando o poder moderador, e a morte por enforcamento. Só que todas as pessoas que foram levadas para enforcar o Frei Caneca a céu aberto em Recife, né, em Pernambuco, se negaram a enforcar o Frei Caneca porque viam ele como um homem bom. E enforcamento era uma morte por desonra. A saída que se teve foi a morte por fuzilamento. Fuzilamento seria uma morte por honra, né? Ele tomou 8 tiros no peito. O fim é o mesmo, é a morte, né? Talvez o sofrimento seja diferente, mas o fim é o mesmo, a morte. Só que a questão social, o status social, isso vai dar diferença. Os noticiários, né, a mídia naquele período, a grande mídia na verdade, né, a mídia ligada ao Dom Pedro I, saiu com a notícia de que Frei Caneca foi enforcado e não fuzilado. Por quê? Porque se diz que ele foi fuzilado e não enforcado, a ideia que dá é que a ordem de Dom Pedro não foi 100% seguida.
Tem gente que fala que nem Dom Pedro I sabia, na verdade, que ele tinha sido fuzilado e não enforcado, que se ele ficasse sabendo, ele ia ficar bravo pra caramba, né? Podia ter reações e tal. Mas a mídia ela já começou a dar uma distorcida, manipulada no resto do Brasil. Frei Caneca foi enforcado e não fuzilado, foi o que a mídia falou. Quando, na verdade, foi ao contrário. No final do Império, né, na verdade, final ali do Império, segundo reinado, o Dom Pedro II teve um governo de 49 anos, diferente do pai dele, que foram só 9 anos. O Dom Pedro II, a gente costuma dizer que foi um governo mais estável, politicamente e economicamente, por conta do café, da economia cafeeira. Só que no final do seu governo, né, chegando ali na última década de seu governo, 1880 até 1889, a imprensa liberal já tinha crescido muito, já não queria mais o império. E eles começaram a distorcer a imagem do Dom Pedro II. Então, assim, era muito comum você ver jornais na época, né, uma imprensa que falava que o Dom Pedro II, para derrubar o governo dele mesmo, né, falava que o Dom Pedro II era decadente. Então você tinha algumas fotografias já dele mostrando ele já bem velhinho, tem uma imagem, né, que é ele deitado na poltrona, sentado numa poltrona, já dormindo com um jornal na barriga. E eles tentavam sempre comparar imagens do Dom Pedro II com o Dom Pedro I, falando que o Dom Pedro I era melhor. A gente sabe que não é, mas era justamente para mostrar o quanto que o Império era decadente. O resultado disso tudo, aliado a vários outros fatores, foi que o Império Brasileiro acabou em 1889 e a gente deu início à República. Mais uma vez a mídia aí apavorando a turma aí, mais uma vez a mídia tendo seu papel na questão de relação política, né? Seguindo agora para a República, eu acho que um grande exemplo que a gente tem é Getúlio Vargas, mais precisamente a era Vargas, mas mais precisamente mesmo dentro do período da ditadura do Estado Novo, 1937 a 45. Vargas é um ditador e ali a gente vai ter a criação do DIP, ou DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha duas grandes funções. A primeira é fazer censura a tudo que fosse contra o Getúlio Vargas, né? Tudo que for contra Getúlio Vargas vai ser censurado, letra de música, os sambas que falavam mal do Vargas, ou falavam mal do trabalho, que era o que o Vargas pregava, né? Falava bem da malandragem, mal do trabalho. E tinha a questão também da propagação de Vargas como pai, né, dos pobres, né, o culto ao ditador. Isso é um negócio que puxaram muito dos regimes totalitários da Europa, o nazifascismo. Então, assim, aquela ideia, então os jornais brasileiros, né, que eram todos ligados ao Getúlio Vargas, né, nesse caso, tinham que falar só coisas boas de Getúlio Vargas. Você não podia passar nada que fosse mal contra o Vargas, que senão era censurado, então você tinha a exaltação do líder como ditador. Exemplo é quando o Brasil ele entrou na Segunda Guerra Mundial em 44, o Repórter Esso, quando vai informar, ele não simplesmente informa que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, ele informa que foi uma medida acertada pelo presidente, o chefe de Estado brasileiro, Getúlio Vargas. Atenção, atenção, ouvintes do Repórter Esso, o governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações unidas. Enormes multidões celebram com as mais vibrantes demonstrações patrióticas o desfile de unidades do Corpo Expedicionário Brasileiro na capital da República. Preparar combatentes capazes para uma guerra como a atual é a tarefa que só os povos de grande tradição e progresso, de extraordinárias energias físicas e morais, conseguem realizar. Um exemplo muito triste que eu acho é o período da ditadura militar brasileira, que a partir de 1968 a gente começa a chamar ali de anos de chumbo por conta da repressão militar, né? A partir do AI-5, o AI-5, Ato Institucional número 5, que é aquele que tira os direitos civis do povo, e aí a sociedade ela reage contra a ditadura, e aí você tem muito mais repressão por parte dos militares. Aí caminhando, né, mais para frente, mesmo depois com a queda do AI-5, a repressão continua, tá? É tirada a liberdade de expressão das pessoas. E aí a gente vai ter o caso da morte do jornalista, que era opositor à ditadura, o Vladimir Herzog. Era um militante, na verdade, muito mais que um jornalista, ele era um militante. Vladimir Herzog, que foi um opositor à ditadura, que foi assassinado pelo governo militar. Mas aí colocaram, né, tem uma imagem famosa que é o Vladimir Herzog com uma corda no pescoço, né, que tentaram meio que mostrar que ele se matou, né,
porque ele estava triste com alguma coisa na vida e ele acabou se matando. Os jornais da época, que eram totalmente manipulados pelo Estado, ou também manipulavam o povo a favor desse governo, desse Estado ditatorial, principalmente a Folha de São Paulo, né, veículo grande de comunicação, tentou mostrar uma imagem, né, o jornal O Globo, tentaram mostrar uma imagem que a ditadura militar brasileira foi branda, né, que a gente costuma chamar de dita branda, né, que Vladimir Herzog, na verdade, você tem até algumas charges que mostram Vladimir Herzog morto, mas tipo assim, como se estivesse passando férias, né, com camiseta florida, né, que ele, na verdade, ele se matou por outros motivos, né? E na verdade ele nem se matou, mataram ele e colocaram ele lá pendurado na cordinha lá. Manipulação da mídia, mais uma vez. E eu deixei por último os dois exemplos, assim, os mais clássicos e, na minha opinião, os mais tristes de todos, que fazem parte aí do governo Collor, né? Ou antes do governo Collor, 1989. A gente está vivendo o período de redemocratização. 89 foi o primeiro processo eleitoral que o povo foi votar mesmo, e a gente teve aí mais de 20 candidatos, e no segundo turno, dois candidatos famosos aqui, que é o Lula e o Collor. O Lula tinha um discurso mais voltado para a questão popular, social, e o Collor um discurso mais voltado para o neoliberalismo, engrandecer os empresários, né, acabar com o emprego público que não faz nada, servidor público que não faz nada, que ele vai chamar, que ele vai receber o apelido de caçador de marajás. As empresas apoiavam Collor porque tinham medo que o Lula transformasse o Brasil numa espécie de uma república popular, socialista, né? Eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, que não era isso necessariamente, mas a imprensa brasileira, a mídia brasileira, os empresários brasileiros tinham esse medo. E antes das eleições, provavelmente o Collor já ia vencer. Mas um pouco antes das eleições, alguns dias, um empresário que seria basicamente beneficiado, apoiava o Collor contra o Lula no segundo turno, que é o Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros, ele foi sequestrado. E no cárcere, né, depois ele foi encontrado, né, acharam ele, conseguiram libertar ele antes, né, antes mesmo do processo eleitoral do segundo turno. E no cárcere dele tinha um monte de panfleto do PT, um monte de panfleto do Lula. E o grupo que sequestrou o Abílio Diniz foi pego, que era um grupo da esquerda chilena, MIR, né? Que era um movimento da esquerda chilena, revolucionária chilena e tal. Quando foram mostrar todas aquelas pessoas que foram acusadas, né, que foram pegas pelo sequestro do Abílio Diniz, todas elas estavam, ou a maioria pelo menos, com camiseta do Lula ou camiseta do PT. Aí a mídia tentou mostrar que o sequestro do Abílio Diniz tinha relação direta com o PT e a campanha eleitoral do Lula. A mídia tentou mostrar, não acusou ninguém, mas tentou mostrar para tentar derrubar um pouco a popularidade do Lula, né, para não deixar sobras, para não deixar nenhuma dúvida de que o Collor deveria vencer. Vocês acham que o Lula ia mandar, né, o PT ia mandar sequestrar o Abílio Diniz, que apoiava o Collor, ia jogar panfleto no cárcere e falar para todo mundo usar a camiseta do Lula? Isso é um negócio que hoje a gente sabe que não tem cabimento, né? E o outro maior exemplo, talvez seja o mais famoso de todos, é o debate, né? O debate de Lula e Collor no segundo turno. A gente sabe que a Globo sempre tem o último debate, né? Por uma questão de contrato, né? Uma questão financeira, né? De contrato, quem paga mais. E o debate Lula e Collor, né? Foi transmitido tarde da noite, justamente porque as vésperas aí das eleições, tarde da noite, justamente como uma questão de manipulação, para a população em geral brasileira não assistir. O debate foi transmitido ao vivo, tá? Ao contrário do que muita gente pensa. Mas grande parte da população brasileira não pôde assistir por ser tarde mesmo, já chegando na madrugada. E onde as pessoas poderiam ver esse debate no dia seguinte? Porque a gente não tinha internet em 1989. A saída é assistir no jornal de maior audiência os melhores momentos. Qual? Você esperava o dia inteiro seguido para poder assistir no Jornal Nacional os melhores momentos do debate. Só que o Jornal Nacional, uma empresa como a Globo, que apoiava a candidatura do Collor, o que ela fez? Na hora dos melhores momentos, ela transmitiu os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula, né? Foi uma questão de manipulação, porque não se viu nada do Lula praticamente nos melhores momentos do Jornal Nacional e se viu tudo do Collor no bom sentido, né, que eles queriam mostrar desses melhores momentos aí. Aí a população em peso já não tinha mais dúvida no dia de votar, na hora das urnas lá. E o que vai acontecer com isso tudo? Hoje a Globo, ela nega que ela fez uma manipulação, mas ela confessa que ela podia ter feito uma melhor edição, uma edição mais íntegra, né, nesse sentido, né?
até mesmo porque ela se lascou depois que o Collor foi eleito, né, com todo o que o Collor fez, né, temas para outros vídeos aí até. Mas foi uma manipulação, inclusive esse debate dá para achar assim, na íntegra aqui no YouTube, e vocês até olham lá, se vocês forem assistir, vocês podem perceber que o Lula, o microfone dele é cortado no meio da transmissão, o do Collor não, manipulação mais uma vez. Então é isso, pessoal, espero ter contribuído de alguma forma, espero que vocês tenham gostado desses exemplos que eu dei para vocês. Não deixe de me seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, e a gente vai ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau!